Para a gente terminar a nossa apresentação sobre vetores, tem uma sutileza que a gente não tratou anteriormente, quando a gente começou a falar de funções, que é o que é chamado tecnicamente de passagem por valor e passagem por referência. Então, antes da gente se preocupar com esses nomes técnicos, vamos tentar entender o que eles significam. Quando a gente tem uma função que chama uma variável, é o valor dessa variável que é enviado para a função. Não é a variável em si, mas é o valor que ela guarda que é enviado para a função. Então, isso é a passagem por valor, é o valor que vai para a função. O vetor é diferente, é o próprio vetor, sim, que vai para a função. Então, não é o valor acumulado nele, mas é a referência a esse vetor. Então, a consequência prática disso é que se você modificar um vetor dentro de uma função, ele vai ser modificado também fora da função. Isso aqui é uma certa contradição em relação à aula anterior de funções, que a gente falou que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Aqui não. O que acontece dentro da função pode sair da função se você estiver falando de vetores. Porque, na verdade, é o próprio vetor que entrou na função em primeiro lugar. A gente pode ilustrar isso com alguns códigos. Então, aqui ilustrando a passagem por valor. Ilustrando a passagem por valor, em que a gente tem uma função que chama passagem de valor, para deixar bastante claro o que está acontecendo. Eu estou criando duas variáveis inteiras, x e y. A variável na função, a variável que a função espera, eu também estou chamando de x, para deixar bastante claro que a variável dentro da função é uma coisa e a variável fora da função é outra, mesmo se elas compartilharem o mesmo nome. Então, eu vou ter x repetido, mas o x da função é diferente do x do vetor. Desculpa, o x da função é diferente do x fora da função. O x fora da função vale 1. E aí eu peço para calcular essa função passagem-valor desse valor 1. Vamos olhar o código então da passagem-valor. Vai receber o valor 1. A variável resposta vai então passar a valer 1 mais 2, ou seja, vai valer 3. E eu estou incrementando o valor de x. Então aqui dentro da função resposta vale 3 e x vale 2. Mas a função só retorna uma coisa, ela só retorna a variável resposta, a variável inteira chamada resposta. Então, esse valor 3 que está guardado na variável resposta vai ser enviado para o retorno aqui, vai ser enviado para o argumento de saída, para y. Então, na hora que a gente fizer um printf dos valores de x e y, x vale 1, vale o valor que foi declarado anteriormente, e não o 2 alterado dentro da função, e o y vale o valor que foi calculado na função, mas retornou. Então, essa é a lógica que a gente viu de funções até agora. O que muda no caso de vetores? Eu estou criando então agora uma função que chama passagem por referência. E alguns detalhes. A nossa função de passagem por referência, ela recebe um vetor x, enquanto que na minha função main, eu estou chamando simplesmente vetor x, com todas as letras, enquanto na função só chama x. Então, os nomes são até diferentes, para diferenciar do caso anterior. Os nomes não fazem diferença nenhuma, tá? É só para reforçar as ideias. Os nomes são completamente diferentes. A função é do tipo void. A função não retorna nada. Dentro do meu programa, dentro da função main, o vetor x vale 1 e 1. Então, na hora que eu fizer o primeiro printf, componente 0 vale 1 e a componente 1 vale 1, conforme a gente criou. Eu chamo então essa função void, essa função que não retorna, mas aplicada no vetor x. E dentro da função, o que acontece é que a primeira casinha vai receber 10 e a segunda casinha vai receber 1. E o fato de eu ter feito isso neste vetor x interno à função, por ser um vetor, altera o valor do vetor fora. Então, o vetor na função main também passa a valer 10 e 100, conforme o que aconteceu na função. Então, a passagem por valor é o caso de variáveis, é o caso que não altera valores. A passagem por referência é o caso dos vetores,
é o caso em que você manda explicitamente um vetor para dentro da função e, portanto, se você alterar o valor do vetor lá dentro, o valor do vetor fora da função também vai ser alterado. E a última dúvida que a gente pode ter em relação a isso é: e se eu tiver uma função que chama só um elemento de um vetor, só uma casinha de um vetor, e não o vetor como um todo? Então eu criei essa função f, que a princípio a gente não saberia se ela trabalha com passagem por valor ou passagem por referência. Eu tenho um vetor x, assim como a função também trabalha com variáveis x, mas de novo o nome não faz diferença nenhuma. O meu vetor x tem elementos 0 e 1. E quando eu der o primeiro printf, eu estou vendo que a componente 0 vale 0 e a componente 1 vale 1, conforme a criação. Eu chamo a função aplicada na primeira componente do vetor x, ou seja, na variável x0. E por ser a variável x0, a gente vai ter uma passagem por valor, simplesmente. Porque não é o vetor inteiro que está indo para a função. É só uma variável x, ou x0, tanto faz, os nomes nunca são importantes. O que é importante é, aqui é uma variável única. Percebe que quando a gente criou a função anterior, era uma função que aceitava um vetor. Esse colchetes que está aqui está indicando que é uma função que aceitava um vetor. Enquanto aqui int x é uma função que aceita uma variável inteira. Então, se a nossa função altera o valor de x internamente, isso não é refletido na função main. Então, o segundo printf vai fazer exatamente a mesma coisa que o primeiro, porque o valor de x que mudou não vai sair da função. Então, para variáveis, é sim verdade aquilo que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Mas para vetores, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque eles são passados por referência. É isso.